Palmeiras! A arbitragem fez o seu papel de sempre e a Leila também não agindo na CBF para excluir de vez uns caras como esses de apitar. Meu Deus, dentro de Itaquera a coisa impera e isso não é mais novidade, mas vamos às tomadas de decisão que o Palmeiras anda tendo ultimamente. E o que está acontecendo de errado com o Verdão, hein, meu povo? O time, mesmo jogando certinho e dominando a partida, segue sofrendo em momentos decisivos como sempre. E para quem questiona sobre isso, eu só tenho uma coisa a dizer. Time jovem com nomes novos não tem culhão para assumir a responsabilidade em decisões como essa. E além do mais, o ataque do Palmeiras só tem jogador inexperiente. Sabe o que mudou do Palmeiras sem o Estevinho e o Richard Rios dos de agora? Nada. Não melhorou e nem piorou, o problema é crônico, o time não tem identidade vencedora e 70% dos jogadores que chegaram aqui não têm nem 3 títulos na carreira e é por causa dessas escolhas que o Palmeiras não tem tido força na hora do vamos ver. E para os jogadores eu só quero dizer para ganharem na semana que vem ou vão experimentar a verdadeira pressão da torcida nas arquibancadas. E dessa vez não vai haver a turma do amendoim, dos habilizados, dos Enzos, mas agora é só uma torcida que vai estar mais que unida para apoiar e esperar um resultado considerável já nesse próximo jogo. E só deixo aqui a minha mensagem para o Everton, que merece sim todo o reconhecimento pelo pênalti defendido. Tomou um gol do Memphis de VAR e sou jovem para o criticar quando erra, mas também sei reconhecer a luta diária que ele tem tido para dar a volta por cima. E esse pênalti que ele defendeu simboliza muito para ele, claro, e para o Lucas Gospel, que o mesmo siga de cabeça erguida, pois para quem estava com medo de dar algo errado nem se lembrou mais da ausência do Rios. Eu particularmente não gostei nada dele, mas vamos ver como será daqui em diante, né? Palmeiras! Agora eu vou entrar de novo no assunto e vou abrir uma enquete para perguntar para vocês quem deveria ser o titular do próximo jogo, ok? Sim! O Vitor Roque, que pra mim foi o melhor em campo ontem, ou o Flaco Lopes? Lógico, mano. O Tigrinho tentou, lutou bastante e no fim acabou saindo sem dar um chute certo ao gol, mas em compensação o argentino não teve uma chance sequer nos poucos minutos jogados e o que me deixa muito intrigado nessas substituições em todos os jogos é ver o Vitor Roque recebendo a bola aérea na maioria dos lances, mas quando entra o Flaco Lopes eles decidem jogar com a bola no pé e isso é muita falta de critério que deveria ser corrigido no dia a dia, mas bora ver esses próximos dias como será a preparação, pois só sei que o clima por lá está quente e dessa vez a Leila estará mais presente para mostrar sua cobrança, né? Palmeiras! O grande nome do Palmeiras para assumir a camisa 8 continua sendo o mesmo Wendel, enquanto não houver bom senso do Zenit em baixar os valores que estão na casa dos 112 milhões de reais. A diretoria não vai mais forçar a barra, pois lá dentro existe a convicção de que se houver uma decisão dos russos em liberá-lo por 90 milhões, o negócio poderá ser fechado. Isso imediatamente, inclusive a Leila aceitou dar o dinheiro à vista para facilitar o negócio. E de todas as especulações de jogadores que foram colocados na mesa do Abel, o Wendel foi o que mais empolgou a comissão técnica e tem o lance dele conhecer bem o futebol brasileiro, já que tem experiência desde os tempos de Fluminense, onde foi destaque e que passa essa confiança ao clube. E sua contratação não será feita em vão, mas agora quanto às notícias referentes ao Marcel Ruiz, De Ossa, Otávio, entre outros, foram nomes colocados nessa manhã de quinta-feira pela diretoria como especulações de mercado e em nenhum momento houve uma proposta e muito menos uma forte procura por eles. E esperamos que até essa janela seja confirmada a contratação de um novo volante, até porque a promessa que foi feita ao Abel de que haveria um reforço antes mesmo desse primeiro jogo contra o Corinthians, infelizmente não aconteceu, mas pelo menos o Ramon Sousa chegou para amenizar o drama da comissão técnica e espera-se ainda que ao menos antes da Libertadores algo chegue por aí, porque senão vai ser osso duro de roer e não de ossa. Palmeiras! A Leila bateu o pé e não proporcionou uma despedida à la Endrick pro Estevinho, jovem que chegou a abrir mão até de se manter com a delegação do Chelsea nessa primeira Copa do Mundo de Clubes, voltando ao Brasil achando que receberia uma nova homenagem por parte da atual diretoria, mas no meio do caminho não esperava essa pressão do conselho devido a toda aquela cena na coletiva que pode até parecer besteira, algo sem sentido algum, mas logo no início das férias do Palmeiras o canal trouxe
essa informação e chegamos a garantir que a Leila não iria fazer homenagens. Isso por causa de todos os últimos ocorridos e algo assim, o que é um assunto triste, né? Pois afinal de contas o Estevinho foi a maior venda da nossa história, tirando as questões fiscais da Europa, e tudo bem também que ele não ganhou nenhum título sendo protagonista por aqui, mas poderia ter feito algo diferente em seu favor. E meus amigos, o que vocês acharam dessa atitude? Será que ela acertou em colocar a grandeza do Palmeiras em primeiro lugar e focar nos objetivos do segundo semestre? Ou ela deveria ter separado um tempo para se despedir do Estevinho de uma maneira mais honrosa? Pois comentem aí abaixo. Palmeiras. É um saindo do bid e outro entrando, e o Mike já foi anunciado pelo Santos e liberado para jogar com a nova camisa. E o Kelvin já está chegando a São Paulo e praticamente certo de ter seu nome regularizado até a tarde dessa sexta-feira. E a mesma mensagem que a diretoria quer passar é essa: vamos ter uma defesa nova, porém com muito mais qualidade. E nos bastidores há aquela expectativa de que o novo reforço da lateral direita será o grande titular na vaga do Giai. E outro ponto que vale a pena adiantar aqui é que o Kelvin também é outro jogador polivalente que atua em mais de uma função, e os planos do Abel de fazer uma dobradinha de laterais, quando for preciso, será realizado de uma maneira mais eficiente, até porque o Kelvin nos tempos de Atlético Paranaense já chegou a atuar como ponta direita, quando isso foi preciso, e não vou ficar em cima do muro esperando para ver algo. E condeno muito ao Abel nessas atitudes de improvisar jogador, mas se o Kelvin já demonstrou qualidade e já tem essa função como domínio, eu não vejo problema algum, pois dele ser testado em certos momentos vai de boa na lagoa, mas o que não pode é querer colocá-lo em todas as situações que imaginar, pois aí perde todo o sentido de ter gasto milhões por atacantes, e o Facundo esperou tanto para atuar em sua função de origem para no fim ter de ver um lateral atuando por lá, e aí não dá, né? Quer mais? Imaginem só como fica a cabeça de um jogador vendo uma cena dessas, pois não dá para ser tratado como algo normal tudo isso, mas bora confiar mais e acreditar que até o final do ano o nosso treinador tomará as decisões certas e mais que necessárias, concordam? Palmeiras. O convite foi feito pela Leila Pereira, uma das responsáveis pelo pedido do Fair Play financeiro e também pela mudança do calendário brasileiro. Ela que foi comunicada antes do jogo sobre sua presença nesse momento tão importante da entidade, e poderemos estar diante de uma inovação que vem para levantar o futebol brasileiro, um dos sonhos do Abel desde que chegou aqui e que pode se tornar realidade, pois desde 2021 ele bate nessa tecla pela diminuição dos jogos, e não há como exigir dos jogadores um alto nível do começo do ano até o final, pois se a quantidade de jogos não cair e os péssimos gramados não ajudarem, vai continuar assim. E além do mais, o atual presidente da entidade foi alvo de operação da Polícia Federal, que está investigando alguns casos suspeitos sobre ele, e você sabe ao certo que se isso interferir diretamente nos planos que a CBF está tendo, a Leila deverá marcar sua presença, e só espero que os lunáticos da imprensa não tentem colocar a nossa presidente nesses assuntos polêmicos enquanto ela foi a primeira a apoiar o Chalde nas eleições, já que muitos ficaram na espreita, e enquanto a maioria estava querendo o presidente da Federação Paulista por lá, ela resolveu escolher um nome desconhecido de Roraima, e agora todos os holofotes serão direcionados para ela. Inclusive gostaria de aproveitar para dizer que depois de ter visto o impedimento daqueles tão ajustados sendo marcado no jogo de ontem, sem meu VAR eu não consigo, a CBF já confirma o uso do impedimento semiautomático no Brasileirão, só que isso a partir do ano que vem. E o Rodrigo Sintra, presidente da comissão de arbitragem, comunicou aos dirigentes dos clubes que a tecnologia será implementada nas séries A e B do Campeonato Brasileiro a partir de 2026, e pedimos encarecidamente que ela faça de forma definitiva alguma coisa para impedir que esse senhor, que nem vou dizer mais o nome dele aqui, apite os jogos do Verdão, porque senão o time já vai entrar no jogo diante do mais que provável acontecer sempre por lá, né? Palmeiras.